fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu. Queremos dar-te glória e adoração. Aleluia. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. 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 Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. A sua vontade, Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. O teu nome é bendito, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória ao teu nome, ó Senhor. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, e sempre reinarás. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. E vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Portanto, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10, e vamos ler até ao versículo 18. Os irmãos já encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo, nesta sua carta aos Efésios, uma carta que começa por falar no capítulo 1 daquele que providenciou para nós a salvação. E aquele que providenciou para nós a salvação foi a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos salvou. E diz a Bíblia que pela graça nós somos salvos. Aleluia. Depois diz também que Jesus é a cabeça da igreja. Hoje um dos grandes problemas da era moderna é que muita gente se crê o cabeça da igreja, ou os cabeças da igreja. Eu diria melhor, os cabeções da igreja. Mas que eu saiba, a igreja não tem que ter cabeças nem cabeções naquele sentido humano, porque a única cabeça é Jesus Cristo. O único Senhor é Jesus Cristo. O único chefe é Jesus Cristo. O único dono é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu pela igreja. Amém? Foi Ele que fundou a igreja. Foi Ele que deu a vida pela igreja. É Ele que está a edificar a igreja. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso ninguém tem o direito de apropriar-se daquilo que é de Deus. Nós apenas somos membros da igreja, membros uns dos outros, parte do corpo de Cristo, mas a cabeça continua a ser Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, amém? Ele sim é a cabeça de todas as coisas. E esta carta
aos Efésios, procura clarificar, procura colocar em ordem quem na verdade é a cabeça da igreja. E neste tempo, como eu já disse, nós estamos a viver uma crise institucional, porque há muita gente que está a roubar aquilo que é de Deus. E ninguém tem o direito de roubar, de beliscar aquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus é perfeito, é inalterável, não se pode mudar, jamais. Nós não temos essa autoridade. Deus não deu autoridade a ninguém de mudar aquilo que é dele, porque o que é dele é perfeito, o que é nosso é imperfeito. Por isso nós queremos seguir as coisas perfeitas, queremos seguir o perfeito, e o perfeito é ele. E depois, para que não ficasse nenhum tipo de dúvida, no meio dos crentes de Éfeso, porque vocês sabem que muitos deles tinham vindo de um fundo pagão, várias divindades, nas quais o homem tinha que pagar coisas para ter a salvação, tinha que ir aos ídolos, tinha que oferecer, etc, etc. Paulo vai pregar no capítulo 2 uma grande verdade, que a salvação é pela graça, aleluia. A salvação é pela graça, e ainda hoje a salvação é pela graça. Essa foi a grande luta de Lutero. Sabem, muita gente pensa que Lutero quis fundar uma nova igreja, é mentira. Lutero foi renovar a igreja, quis reformar a igreja, quis que a igreja fosse para a palavra. É verdade que não fez tudo perfeito. É verdade que eu acredito que ficaram coisas a meio do caminho. Mas para aquela altura e para aquela ocasião ele deu um passo de fé muito grande. Quando as pessoas confiavam nas obras, quando as pessoas pensavam que era por pagar dinheiro, por fazer isto, por fazer aquilo, que iam alcançar a salvação, ele pode dizer, não, a salvação é pela graça. Amém? A salvação é uma dádiva, é um presente, é algo genuinamente dado por Deus. E então também ele utiliza uma expressão muito interessante, e Paulo tem palavras muito suas, nos vivificou, voltou a dar-nos vida, porque nós estávamos mortos. E Paulo utiliza outra expressão, estávamos mortos em delitos e em pecados. Ou seja, fisicamente respirávamos, caminhávamos, andávamos, mas tudo contrário àquilo que Deus tem para nós. Hoje nós entendemos o projeto de Deus para as nossas vidas. E se está aqui alguém nesta manhã que ainda não encontrou o projeto de Deus para a sua vida, eu quero dizer que Deus tem um projeto muito grande para a tua vida. Deus tem algo fantástico. Ouvi um testemunho esta semana passada de um casal que está na nossa igreja na Quinta do Conde, e eles usavam uma expressão, e aqueles que estivemos ali, que eles eram pobres em tudo. Pobres em tudo. Estavam para se divorciar, não tinham discussões, não tinham futuro, não tinham nada de projeto. Mas quando encontraram Jesus, o seu projeto de vida mudou, porque Jesus mudou a sua mente, o seu coração, e agora eles têm um projeto de vida, aleluia, com Jesus. E quando o ser humano se encontra com Jesus, passa a ter um novo projeto de vida. Deus tem um novo projeto de vida para cada um de nós, aleluia, por causa da salvação que Ele providenciou para a humanidade. Depois outro aspecto também é que e Paulo fala nisto, quer gentios, quer judeus, são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo são quebrados todos os obstáculos, todas as barreiras. Não há mais gentios nem judeus, agora passam a ser um povo em Cristo Jesus. E é tão bom como nós, como igreja, independentemente do país, de onde seja cada um de vocês, há uma coisa que Deus fez connosco, Deus uniu-nos. E agora somos povo de Deus. E agora somos filhos de Deus. E agora somos irmãos uns dos outros. E agora estamos todos lavados pelo sangue de Jesus. E agora por causa da cruz de Cristo, aleluia, fomos reconciliados com Deus. Então não há mais estrangeiros, não há mais cidadãos dali ou cidadãos da acolá. Agora passamos todos a ser cidadãos do reino de Deus. Amém? Irmãos uns dos outros, a construir apenas uma via que Ele já fez para nós. E nós procuramos esta unidade para chegarmos à meta. E é neste processo que nós estamos neste momento. Estamos a caminhar. Ontem eu estava a falar aos casais, lá na quinta da igreja, eu estava a dizer uma coisa: cada casamento, cada casal está num período de construção. É bom que você se lembre e coloque lá na sua casa, na entrada da porta, estamos em construção.
Porque quando você deixar de construir, você está a destruir. Ou estamos a construir um casamento sólido, ou estamos a destruir um casamento. E se verdadeiramente amamos a Deus, nós temos que entender que todos os dias nós estamos a construir o nosso casamento. Casamento não é uma coisa que aconteceu um dia, puseram-nos uma aliança e disseram, já estás casado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os dias nós estamos a construir o nosso casamento para algo melhor. Deus tem algo bom para nós. Aleluia. É como a vida cristã. A vida cristã começou no dia que aceitámos Jesus, mas nós estamos a construí-la todos os dias, com a ajuda de Deus. Por isso nós não podemos desistir, não podemos parar, não podemos olhar para trás. Temos que ver que temos uma meta na frente e nós estamos a alcançar essa meta. Não sei quando é que vou terminar a meta, mas eu estou a correr para lá. Você está a correr para lá. Então façamo-lo com diligência, façamo-lo corretamente, mas lembremos-nos, todos estamos a construir, todos estamos a caminhar. E o caminhar é a dois. Você não está sozinho, lembre-se, você não caminha sozinho. Aliás, eu diria, é mais que dois, é o dois mais o Senhor connosco, é a três. Amém? Tanto marido como mulher estão a construir. E mal de você se não construir. Deus chamou-te para construir. Deus chamou-te para edificar. Deus chamou-te para abençoar. Deus não nos chamou para destruir. Deus não nos chamou para fazer coisas incorretas. Deus chamou-nos para sermos de bênção. O amém foi muito fraquinho. Deus chamou-nos para sermos de bênção para o nosso cônjuge, para o nosso irmão, para aquele que está ao nosso lado, inclusive para aquele que não conhece Jesus. Deus chamou-nos para ser uma bênção. Então, depois, Paulo está a falar do seu ministério, da sua vocação para os gentios, do seu apostolado, e depois Paulo, ainda no capítulo 3, ele fala que por causa de tudo isso, ele colocava-se de joelhos, orando pela igreja em Éfeso. E fala-nos da importância que tem a oração. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós precisamos todos das orações uns dos outros. Eu penso que só uma pessoa orgulhosa é que poderá dizer, eu não necessito de ti. Nós necessitamos uns aos outros. Já que não seja de outra coisa, pelo menos das orações uns dos outros. Nós necessitamos das orações uns dos outros. Depois Paulo vai falar de outra área muito importante entre o povo de Deus, que é a unidade da fé. A unidade. Hoje nós encontramos muitas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas não estão unidas. Nós podemos morar na mesma casa, comer na mesma mesa, dormir na mesma cama e não estarmos unidos a ninguém. Hoje, inclusive, a época que estamos a viver é uma época de frieza, onde as pessoas tratam os outros como se fossem números. Infelizmente, até muitas vezes, nos meios públicos, nós somos tratados como números e a prova está que chegamos, tiramos um número e depois chama-nos o número. Inclusive, em alguns lugares já está, menos mal que põe lá o nome, mas eu já tenho ido lá com o meu cartão para dar o nome e depois chama-me pelo número na mesma. Portanto, não deixe de ser o número. Mas há uma coisa interessante, Deus chama-me pelo meu nome. Deus chama-te pelo teu nome. Para Deus, eu não sou um número. Eu sou uma pessoa amada. Tu és uma pessoa amada. Tu és uma pessoa a quem Deus ama. E a prova, Ele não tem que fazer nenhuma prova disso. Já a fez um dia. Quando morreu por ti, quando morreu por mim, na cruz do Calvário. Ele aí provou o seu amor. Ele não tem que provar nada. Há pessoas ainda hoje que estão a pedir, Deus prova isto, Deus prova aquilo. Ele já provou. Ele está à espera que tu não sejas orgulhoso. Ele está à espera que tu te dobres perante Ele e o reconheças como Senhor e Salvador. Aleluia. Então ele está a falar da unidade, ele fala dos dons e está a dizer que os dons, os ministérios, são dádivas de Deus à igreja. Hoje há muita gente que pensa que tem dons melhores e maiores do que os outros. À luz da Bíblia isso é impossível, porque tudo o que nós temos é dado por Deus. E se Deus a mim me deu um dom, eu não sou mais do que você, porque foi dado. Se foi dado, não é meu. Se não é meu, não é para meu uso próprio. É para a bênção e edificação dos outros. Está a entender? Agora, aquelas pessoas que usam os dons para eles e pensam que eles são os donos e pensam que eles são melhores do que os outros, porque há gente que é muito orgulhosa.
e crê que o que têm é porque eles são bons, é porque eles são merecedores mais do que os outros. E a Bíblia diz tudo o contrário. Nós não éramos merecedores, mas é por causa do seu amor que Ele nos deu. Então usemos esses dons para serviço e bênção dos outros. Não é para pensarmos que somos maiores ou que somos mais importantes. E há pessoas que dá-se-lhe qualquer coisa e incham tanto, não é? Vocês já viram isso? Na sociedade vê-se muito isso. Às vezes há pessoas que lhe dás-lhe um boné para estar numa porta, ele já crê que é o chefe de Estado, porque só que tem um boné, já está ali, já crê que é importante. Eu não tenho nada contra o boné, eu tenho contra as atitudes, está a entender? Porque para mim, desde a pessoa que varre a rua, pode ser um orgulhoso ou não também, porque eu já vi pessoas, não sei o que, armados, toda a gente é assim. Não, nós temos que ser humildes. Ninguém aqui, por causa do cargo que tenha, por causa do trabalho que tenha, ninguém é inferior, ninguém é superior. Nós precisamos, como eu disse já, todos uns dos outros. E na igreja diz a Bíblia que Deus deu dons, Deus deu ministérios. E quer dons, quer ministérios, é para colocá-los ao serviço da comunidade, para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Não é para nosso proveito. Depois Paulo fala da santidade cristã, que era oposta aos costumes gentios. E nós estamos a viver agora numa época onde os costumes pagãos e gentios estão a tomar lugar sobre as práticas cristãs. Tudo. Há gente hoje que está a adorar o diabo, mas abertamente. Há pessoas que estão a fazer sacrifícios humanos, de vez em quando são apanhados. Ou seja, tudo o que é pagão está a ter um crescimento hoje. E as pessoas ficam danadas connosco quando nós dizemos que não acreditamos em nada disso. Segundo a parte da sociedade, nós teríamos que dizer que está tudo certo. Mas, meus amados irmãos, à luz da Bíblia está errado. E nós só temos um livro de conduta, chama-se Bíblia. E quem quiser viva, quem não quiser não viva. Mas se tu escolheste seguir a Jesus, tu tens que viver de acordo com a sua palavra. Amém? Não é de acordo com a prática do mundo, não é de acordo com aquilo que a sociedade hoje procura impingir, mas é de acordo com a palavra de Deus. Eu quero viver de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que não seja de moda, a mim não me importa. É de acordo com a verdade. A moda, a mim, eu não estou preocupado com modas. Eu não estou preocupado com os tempos. Eu estou preocupado em agradar a Deus. Por isso aqui, no capítulo 4, fala da santidade cristã. E nós temos que ser santos. E eu tenho dito isto várias vezes, santo não é perfeito. Santo é procurando viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, separando-nos daquilo que não agrada a Deus. E essa é uma atitude minha, não é por obrigação. Mal vai. Sabe que às vezes há crentes que chegam ao pé dos pastores e dizem: pastor, dê-me lá uma lista daquilo que eu não posso fazer. Você não precisa de nenhuma lista. Você, quando ama a Deus e vive a palavra de Deus, você sabe o que pode fazer e não deve fazer. Nenhuma igreja precisa de pôr uma lista na frente daquilo que pode fazer. Eu lembro-me de um dia, eu vou mesmo usar a palavra, aborreci-me, para não dizer chatear-me, mas pronto, também. Aborreci-me com uma irmã que tinha o mau costume de, quando alguém levantava o braço para aceitar Jesus, o conselho que ela dava primeiro era logo: você a partir de hoje não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo. E um dia apanhei a fazer isso e disse: a partir de hoje você está calada, porque isso é uma obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Há crentes que querem ser tão santarrões, que eles não fazem, mas querem que os outros façam. Mas nós temos que entender uma coisa: tudo o que é operado cá para dentro, se não for obra do Espírito Santo, não resulta. Quando é feito por obrigação, não resulta. Mas quando é feito por amor a Deus, resulta sempre. Então, eu não preciso de ter um quadro com os 10 mandamentos escritos na minha cabeça. Eu sei o que faço que agrada a Deus e não agrada a Deus. Deus deu-me uma consciência. E mais do que a consciência, a palavra de Deus purifica a minha consciência. E à medida que eu leio a palavra de Deus, a luz vai tirando todas as trevas. Amém? Então, a palavra de Deus é suficiente para vermos aquilo que devemos fazer. Depois, no capítulo 6, e agora passamos a ser imitadores de Deus. Deus não me chamou para eu imitar nenhum de vocês. Nem Deus vos chamou a vocês para imitar a mim. Ele chamou-nos para o imitarmos a Ele. Agora é verdade, deixai-me dizer que isto não é uma desculpa para que eu faça o que eu quero,
Porque se os líderes não são exemplo, a coisa está má, está bem? Quando os líderes não são o exemplo, a coisa está mal. E eu, desculpem, não acredito em líderes que não são o exemplo. Eu vou dizer isto com muita seriedade. Eu não acredito em líderes que não são o exemplo. Não são perfeitos, mas têm que ser o exemplo. Ai de mim se eu não for o exemplo. Então eu sou um impostor. Eu sou um falso. Não sou perfeito, falho, mas eu quero fazer o meu melhor e fazer o melhor para Deus. E todos os líderes é assim que devem pensar, porque aquele líder que acha que ele está por cima da lei de Deus e que porque ele é mais do que os outros está errado. Aqui todos somos irmãos uns dos outros, todos precisamos da graça do Senhor, todos precisamos da ajuda do Senhor e aqui ninguém é mais forte do que ninguém, porque se não fosse a graça do Senhor há muito que estaríamos todos destruídos. Mas é por causa da graça do Senhor. Agora sim, vamos ao assunto. Ao tomarmos este texto, que começa por, no demais, irmãos meus, ou seja, após todos os deveres cristãos que eu já vos falei anteriormente, agora eu estou a dizer-vos, meus irmãos, que vocês devem fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui a palavra fortalecei-vos significa reunir forças. E há momentos, há situações nas quais eu preciso, vós precisais, de reunir todos os tipos de força para enfrentardes a oposição. Todos os dias, nós vivemos numa sociedade em oposição à verdade da Bíblia, aos princípios estabelecidos por Deus, aos princípios morais e aos princípios éticos da palavra do Senhor, e como tal, estamos numa luta permanente. E esta luta, o apóstolo Paulo é claro, não é uma luta que envolva pessoas, mas é uma luta que envolve espíritos. E pessoas, de alguma maneira, é mais fácil do que espíritos, porque os espíritos nós não os vemos. Os espíritos pode ser até que nós não saibamos o que está dentro de uma ou de outra pessoa. Porque se há pessoas nas quais vive o Espírito de Deus, há pessoas que estão possuídas por espíritos demoníacos. Espíritos das trevas, que procuram matar, destruir, roubar, tirar a paz, tirar a felicidade, destruir. E vivemos numa sociedade que verificamos diariamente este tipo de espíritos em oposição com a verdade. Inclusive, deixai-me dizer, há pessoas que são crentes e às vezes são usadas pelo diabo para dizer coisas que não deveriam dizer. E eu vou-vos dar um exemplo muito prático. O caso de Pedro. O caso de Pedro. Pedro foi usado no momento, ou deixou-se usar no momento, por Satanás, para impedir a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que quando Jesus diz para trás de mim, Satanás, e nós temos que saber ler o texto, não está a dizer que ele é o diabo, mas está a dizer que o pensamento que ele teve foi do diabo, e ele, em vez de fechar a boca, abriu a boca e disse aquilo que não deveria ter dito. E alguns de nós temos que ter muito cuidado com a nossa boca. Porque às vezes há pessoas que abrem a boca e quando abrem a boca deixam-se usar pelo diabo para ferir, para fazer mal, para prejudicar, para trazer desânimo, para trazer coisas que não são boas. E nós temos que ter cuidado. Porque a minha boca só deve servir para abençoar, não para amaldiçoar. Não deve servir para deitar os outros abaixo, mas para ajudar os outros. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando abrimos a nossa boca. Porque nós temos que saber se aquilo que estamos a dizer é inspirado por Deus, é para bem dos outros, ou apenas é algo da carne, ou é algo que tem algo do diabo e que vai procurar desanimar. E os irmãos sabem que Tiago, ele fala de que o ser humano tem um membro tão pequenino, se chama língua, que pode inflamar. Vocês vejam que um pequeno fósforo neste tempo, e vejam o calor que está aí. Há pessoas, por exemplo, que têm o mau costume de pegar nas beatas dos cigarros, não é?
a mandar, abrem o vidro do carro e a mandam. Uma coisinha assim, pequenina. Os fogos que pode causar, a destruição que pode causar. E veja quando uma pessoa usa a linguazinha dele para incendiar, e às vezes basta apenas um tipo de desconfiança sobre uma pessoa, para que aquela que ouça vá dizer à outra, e quem ouve um conto aumenta um ponto, e quando vai lá no final já a pessoa... Eu já vi histórias assim. Pessoas que às vezes não ouvem bem, e vão contar uma história porque ouviram mal, e espalharam um boato, e destruíram a vida daquela pessoa, por causa de um simples boato. Cuidado, quando a nossa boca não consegue ser de bênção, é melhor estar fechada. Já tenho dito isto. Nos nossos lares, quantas vezes evitaríamos muita coisa se ficássemos calados? Mas às vezes é o nosso orgulho. Nós temos a mania que temos a razão. Quantos esposos às vezes abrem a boca demais, ou esposas abrem a boca demais, e depois criam um conflito que não era preciso criar ali nenhum tipo de conflito, bastava apenas estar calado. Mas porque nós temos a mania que temos que falar sempre, às vezes pecamos, porque falamos demais, ou dizemos uma coisa que não é para abençoar, é para ferir, e a outra parte sendo-se ferida, logo mais criamos ali um conflito. E nós como crentes temos que ser inteligentes. Como crentes nós temos que ser espirituais. Como crentes nós temos que ser maduros. E não deve ser nunca por nós que vai suceder um conflito, irmãos. Nós devemos em tudo ser homens e mulheres de paz, apaziguadores. E se vemos alguém que está muito nervoso, não é deitar a lenha para o fogo, mas é água, se possível, e água bem gelada. Mas há outras pessoas que gostam mesmo dos conflitos e gostam de lançar gasolina para cima do fogo, para que o fogo ainda seja mais forte. Mas isso não é o que Deus tem para nós. Então, no demais, irmãos meus, após todos estes deveres cristãos que eu estabeleci diante de vocês, no versículo anterior, agora digo-vos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós devemos buscar esta força a partir da única fonte, e que eu saiba, a única fonte que vem aqui na palavra de Deus é o Senhor. Só Ele nos pode dar a força necessária para nos enfrentarmos às lutas do dia a dia. Sem a ajuda de Deus, todos os nossos casamentos já estariam destruídos. As nossas famílias já estariam destruídas. Não tenham dúvida. Porque o que o diabo gostaria é de nos ver a todos infelizes. Mas Deus quer nos ver felizes. Deus quer restaurar, Deus quer abençoar, Deus quer salvar, Deus quer levantar, Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. Mas sabe, às vezes os seres humanos são muito complicados. Eu costumo a pensar um pouco no povo de Israel, já no Egito e saindo do Egito, e depois todas as atitudes deles, e eu às vezes, assim, naquelas conversas que eu tenho sozinho, eu também falo sozinho. Mas não falo sozinho na rua, falo sozinho no carro, que é para ninguém me ouvir. E às vezes estou a pensar nas coisas de Deus e vou falar sozinho e faço aqui assim as minhas conexões. E depois então, mas Deus dá isto, Deus dá aquilo, Deus faz isto, Deus fez aquilo outro, e esta gente já está a duvidar. E alguns de nós, às vezes, deixamos levar pelas mesmas coisas. Ou seja, um dia dizemos, Deus é fantástico, Deus é tão bom, Deus fez este milagre, Deus fez isto na minha vida. Passado uma semana esquecemos-nos. E porquê é que nos esquecemos? Porque parámos a construção. Mas se todos os dias nos lembrarmos que estamos em construção, todos os dias pomos a roupa para a construção. Vocês sabem que nas obras é necessário um capacete para a proteção do crânio e da cabeça. E sabe, a palavra de Deus vai falar de uma armadura, que todos os dias eu tenho que andar com ela. Há crentes que se esquecem dela. Saem para a rua e deixam a armadura de Deus no armário.
depois aparece a guerra, aparece a batalha, eles não têm a armadura, o que é que vão usar? As armas da carne. Usam as armas da carne e vão perder. E depois ficam frustrados, chateados, culpam Deus, culpam o outro, esquecem-se que foram eles que não tiveram o cuidado de sair para a rua com a armadura de Deus. Eu preciso todos os dias de ter esta armadura. Eu até diria que o melhor é nem tirar a armadura quando vai para a cama. Porque essa armadura não pesa nada. Se ainda fosse aquelas as armaduras dos reis e tudo aquilo, eu aí não acredito, porque aquilo pesava mesmo. Mas como a nossa armadura é uma armadura espiritual, o melhor é tê-la sempre vestida. Sabe porquê? Porque o diabo não dorme. Ele não dorme, ele não descansa. Ele está a ver o momento para o atingir a si e me atingir a mim. A preocupação dele é uma só. Lembrem-se disto sempre. Destruir. Eu fico assim muito com o pé atrás quando chega algum irmão e está muito contente porque o diabo não anda a chatear. E eu pergunto, será que você está lá no terreno dele? É que quando nós andamos muito no terreno dele, ele não chateia ninguém. Quando nós andamos no terreno de Deus, é que ele chateia, porque ele não nos quer no terreno de Deus, no lugar onde Deus quer que estejamos. Irmãos, na vida, quando as pessoas dizem, isto agora está tudo maravilhoso, desconfio um pouco, porque vai vir a guerra. Ando com a armadura preparada, se quer ser vencedor. Porquê é que vocês acham que muitos crentes abandonam os caminhos do Senhor? Porque eles pensam que a vida está isenta de provas e de lutas, e é mentira. No mundo tereis aflições. E nós temos, irmãos, temos efetivamente aflições, mas por isso o Senhor diz para nós nos fortalecermos nele, ou seja, ir buscar forças a Ele. Há momentos que nós não sabemos onde ir buscar forças. Já aconteceu com vocês ou não aconteceu? Momentos da vida em que nós dizemos, e agora? E agora como é que é? Onde é que eu agora vou buscar forças? Como é que eu vou conseguir ultrapassar esta situação? Como é que eu vou conseguir vencer? Como é que eu vou superar? O que é que eu vou fazer agora? Mas lembramos-nos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aleluia. Então essa palavra, essa rema de Deus, ela vem ao nosso coração e nós começamos a aplicar a palavra de Deus à nossa vida. E a interiorizamos naquele sentido que começamos a acreditar que a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é infalível, que a palavra de Deus não muda, que a palavra de Deus é bálsamo, que a palavra de Deus é cura, que a palavra de Deus é bênção. E nós começamos a dizer, Senhor, Tu dizes isto na Tua palavra, e eu acredito, porque os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra permanecerá, e porque ela permanece, eu confio nela, aleluia, porque eu não serei abalado, porque eu acredito na Tua palavra, e coloco a confiança na Tua palavra, aleluia. Então, isto é muito importante. Nós, para nos fortalecermos, nós temos que receber o alimento. Jesus, no capítulo 15 de João, ele fala da videira verdadeira. Lembram-se? E a videira só pode dar fruto, ou as vides, melhor dito, só podem dar fruto se estiverem ligadas à videira. Uma vide fora da videira não dá fruto, não presta, não serve para nada. Então, Jesus é a videira verdadeira. Nós somos as varas. E se nós queremos receber o alimento espiritual, se queremos sobreviver neste mundo, nós temos que estar ligados a Jesus. Nós temos que receber o alimento de Jesus, a seiva de Jesus, para que possamos permanecer e fortalecer-nos. Quem é que nos fortalece? É a comunhão e a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. A comunhão, a oração, é o nosso alimento espiritual. Ou seja, através da oração e através da palavra de Deus, nós obtemos, digamos assim, a comida necessária para podermos crescer e sobreviver e avançar em nome de Jesus. E Jesus, nesse capítulo 15, ele está a ensinar os seus discípulos que eles necessitam de depender totalmente dele. E aqui o apóstolo Paulo diz,
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, nós só temos um caminho para nos fortalecer, e esse caminho é o Senhor. Se o irmão quer crescer espiritualmente, se o irmão e a irmã querem estar fortes espiritualmente, nós necessitamos de depender totalmente dele, porque nele há crescimento, fora dele há secura. Nele há crescimento, fora dele há morte. E eu quero essa vida que ele já me deu. Vocês querem essa vida? Então a Bíblia ensina-nos a permanecer nele. Amém? Permanecer nele, porque sem ele nada podemos fazer. Então não é fortalecei-vos do Senhor, mas fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, não é sejam fortalecidos pelo Senhor, mas é ser fortalecidos no Senhor. Temos de estar agarrados ao Senhor, depender do Senhor. Há pessoas que apenas querem receber do Senhor e depois esquecem-se. É muitas orações, tipo assim, irmão, ora lá por mim, ora lá por mim. Não, tu também podes orar. Claro que eu vou orar. Mas tu podes receber o alimento diretamente. Há muita gente que acha que a oração dos outros é melhor que a sua oração. Isso não está escrito na Bíblia. Todos nós podemos falar com Deus. Então você já viu que só uma pessoa fosse privilegiada em relação a Deus e os outros? Essa pessoa já estava morta de cansaço, não é? Não, o bom de tudo isto é que todos nós temos acesso a Deus. E todos nós podemos falar com Deus. E todos nós podemos receber de Deus. Deus não abençoa apenas uns, Deus quer abençoar todos. Mas para isso eu tenho que me fortalecer nele. Claro, há pessoas que dependem apenas das festas. E depender das festas é só de vez em quando. Mas eu quero depender totalmente dele. Assim como agora mesmo eu estou aqui porque estou a respirar ar. Não é um ar assim muito bom, porque está um calor. Podia estar pior, ontem estava pior. Mas eu preciso de respirar as coisas de Deus. Eu preciso de entender que eu sem Deus estou perdido. Sem Deus eu não vou alcançar absolutamente nada. A maior crise, eu já tenho dito isto também hoje, é a crise das famílias. É por isso que a família precisa fortalecer-se em Deus. Meus irmãos, não descuidem o tempo de família com Deus. Não chega aqui à igreja. Este lugar é muito importante. Mas se nós durante a semana não tivermos o nosso tempo com Deus, este tempo é apenas um pequenino tempo. Eu preciso diariamente, eu e a minha família, depender de Deus. E criar coisas para nós estarmos à volta das coisas de Deus. Irmãos, uma das coisas que a mim me dói como ser humano é que às vezes nós temos tempo para tudo menos para Deus e para as coisas de Deus. Nós sempre que é coisas de Deus nós temos uma desculpa. Olha, nós ontem promovemos uma atividade para as famílias, foi anunciado. Foi muito bom, mas eu fiquei triste porque não eram muitas as famílias que estavam ali. E eu, claro que podia perguntar, vocês já não precisam? Sabe uma coisa? Nós precisamos de continuar a aprender porque estamos em construção. E há assuntos que às vezes nestes momentos Deus usa para nos ajudar em problemáticas pessoais da nossa família. Que se calhar aqui na igreja não conseguimos alcançar essas áreas e Deus usa outras situações para nos ajudar, para nos abençoar, para nos dar a capacidade e entendermos que temos que fazer coisas diferentes. Claro, os irmãos entendam que quando nós fazemos atividades não é para ter um calendário da igreja com muitas atividades. É porque nós temos que pensar nas famílias. É porque nós temos que pensar em todos vocês, em todos nós. E a nossa preocupação somos todos. Daí criarmos atividades diversas. Claro que, irmãos, a mim pessoalmente, e aos que estão na organização, dava muito menos trabalho não fazer nada. Mas nós não fomos chamados para não fazer nada. Nós fomos chamados para fazer coisas. Amém? Então, irmãos, não desprezem as coisas, as portas que Deus dá. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos desculpas muito esfarrapadas, não é? Há coisas que
Olha, se for assim uma comida, um almoço, nós temos sempre tempo. Vocês não, sou eu que tenho tempo. Vocês têm ou não têm? Não têm? Convidem-nos lá para ir jantar esta noite, a ver se não têm tempo. Mas só para termos aqui um culto, é mais difícil, não é? Para mim também é. Mas isto não é uma crítica destrutiva, entendam-me o que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que nós temos que ter muito cuidado, porque parece às vezes que com as coisas de Deus nós não damos o valor que deveríamos dar. Eu só quero alertar para isto. As coisas de Deus, às vezes nós não lhe damos o valor que deveríamos dar. Mas sabe uma coisa? Mas quando recebemos uma má notícia sobre qualquer área, aí já nos lembramos de Deus ao quadrado, décima, não, eu lá sei, então não era melhor lembrar-nos sem ter que passar pelo vale da sombra e da morte? Não acha? Era melhor eu lembrar-me das coisas antes que me suceda algo. Irmãos, eu sei que estas coisas só o Espírito Santo é que pode fazer, mas não há dúvida que nós estamos num tempo que vivemos, que tudo é rápido, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. É uma rapidez. A tecnologia tem aumentado tanto que eu ainda me lembro, e aqui muita gente se lembra quando sucederam os primeiros computadores, e agora nós muitas vezes estamos a escrever, já nem nos serve o último, porque achamos que deve ser mais rápido. É uma coisa nossa, do nosso interior. Não sei quem é que ainda se lembra dos 286 e anterior a isso. Aquilo parece, agora com os programas, depois todos os programas têm vindo, a gente parece que aquilo é lento, não é? Queremos mais rapidez. Somos assim. E sabe que isto tem-nos feito algum mal no sentido espiritual? Porque nós queremos tratar com Deus rapidamente. E Deus gosta muito de estar a sós connosco. Deus gosta de tratar connosco. E Deus gosta que nós estejamos com Ele. Mas às vezes nós é tudo telegramas. Já não se usa muito, não é? SMS agora. SMS, muito rápido. E Deus às vezes quer tratar connosco individualmente, mas nós nem nos damos conta que Ele quer fazê-lo. E estamos à pressa a fazer as coisas rápidas. E ele não diz, porque Ele não é assim que Ele trabalha, mas poderia fazê-lo. Ouve lá, para lá um bocadinho. E às vezes nós até nos damos conta e dizemos, é verdade, eu estou a correr para quê? Nunca nos aconteceu isso? Mas eu estou a correr para quê? Eu lembro-me uma ocasião que eu não ando tanto de transportes, e em Lisboa, quando não me dou conta, vi as pessoas a correr, eu começo a correr atrás delas. Nisto eu paro e digo, mas tu estás a correr para quê, pá? Mas estás a correr para quê? E eu disse, é verdade, eu estou a correr para nada. Eu não tenho que ir a correr, eu posso ir devagar, mas estás a correr. A gente parece que já faz o que os outros fazem, todos a correr e nós também vamos. E Deus gosta muito de falar connosco. Deus gosta que nós tenhamos um tempo de qualidade com Ele. Há quanto tempo o irmão e a irmã não têm um tempo de qualidade com Deus? Há quanto tempo o irmão não fica ali parado com Deus, a ler a sua palavra, a meditar, a orar? Há quanto tempo? Que Deus nos ajude. Agora sabe, a Bíblia diz aqui, falando, ele diz para estarmos firmes. Primeiro, ele fala de fortalecer, depois fala de revestir. Sabe o que é revestir? É vestir de novo. Ou vestir uma coisa que já está vestida. Para quê? Para dar mais resistência, mais consistência, para que a couraça não seja ultrapassada. E as coisas de Deus nós necessitamos de revestir-nos. Porque nós estamos a lutar contra espíritos e potestades. E sabe, nós aqui não fazemos muito caso a isto. Mas se formos especialmente à África, o caso muda de figura. Porque o mundo dos espíritos ali é muito forte. E vocês, não sei se sabiam, mas o poder dos feiticeiros mata muita gente diariamente. E eu só não tenho medo dos feiticeiros porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu não tenho medo da bruxaria porque eu tenho Jesus no meu coração. Mas quem não tem Jesus no coração é para ter medo, não é uma brincadeira. Não brinco com coisas sérias. Eu já vi muita gente destruída por causa da feitiçaria. Agora a minha Bíblia diz uma coisa fantástica, quem está em Cristo, nova criatura é. Então o que está em Cristo não tem que ter medo da feiticeira, do diabo, mas não pode esquecer, e a Bíblia diz aqui, que o inimigo, ele procura destruir-nos.
Então ele está a falar aqui, o apóstolo Paulo, para nos revestirmos, não de algumas peças da armadura, mas está a dizer no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que seja pesada? Para enfeitar? Para que os outros vejam que vocês têm uma armadura linda? Não, 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 não. Para que possais estar firmes. Deus quer que tu e eu estejamos firmes quando venha a batalha, quando venha a opressão, quando venha a guerra, quando venham os disparos para nós. Deus deseja, Deus quer que eu permaneça em pé, olhando para Ele, autor e consumador da minha fé. Aleluia. Ele quer que tu sejas vencedor. Veja bem, estar firme contra as astutas. Sabe o que é uma coisa astuta? Você não se dá conta. Nós temos uma expressão aqui em Portugal, pezinhos de lã. Eu tenho um cãozinho, tenho dois, mas tenho um cãozinho que ele quando quer ir fazer alguma coisa, você não o ouve. E eu já o apanhei várias vezes ele ir assim. Astuto. Se o inimigo entrasse a arrebentar tudo, nós dávamos conta. Mas é que o inimigo é astuto. Às vezes até pinta quadros muito bonitos. E há crentes que veem os quadros pintados, ai que fantástico. Agora, se tirar a tinta que está na frente, vai ver a tinta escura que está lá atrás, cheia de miséria, lá atrás. Há pessoas que o inimigo dá-lhes a fama. E eles ficam tão orgulhosos. Oh, sou o maior. Mas o inimigo é astuto. Outros também, eu já tenho dito isto, estão à espera de ver o diabo com chifres, com uma forquilha na mão, e como ele não aparece dessa forma, eles dizem que não há diabo. É verdade que o diabo não tem isso, essa é uma mentira dos chifres e da forquilha. Ele transfigura-se como ele quer. E as pessoas esquecem-se que ele era um anjo de luz. Ele tem maneiras. Ele é muito filósofo quando ele quer. Ele quando quer é religioso. Ele quando quer também é crente. Ele quando quer até canta os hinos. Ele quando quer levanta as mãos. Mas ele só tem lá um pensamento. Quando eu puder, vou-te destruir. E há crentes que acham que ele não trabalha assim. Mas a minha Bíblia diz que ele é astuto. É astuto. Utiliza maneiras, argumentos, coisas, fórmulas dissimuladas com o intuito de me enganar a mim e de te enganar a ti. Mas sabe, há gente que diz, eu enganado, eu não, eu sou muito inteligente, eu sou muito esperto. Eu já vi muito esperto destruído. Você sem Deus não é nada. Eu sem Deus não sou nada. Sabe, eu oro a Deus que me dê a cada dia discernimento espiritual. Nós precisamos hoje de discernimento espiritual. Sabe que inclusive há pessoas que se passam por salvos, por crentes, por nascidos de novo, mas não nasceram de novo. E estão ali para nos impedir crescer, estão ali para nos massacrar a vida. Nós temos de ter cuidado, irmãos, porque quem é nascido de novo, a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Não é apenas um dia, são os frutos contínuos de vida. Vão demonstrar se essa pessoa ama ou não ama a Deus. Então o diabo é astuto e promove ardiz para destruir-nos a nós, para destruir a nossa família, para destruir a igreja. Ele promove ardiz, maneiras, coisas. Mas sabe, se nós buscarmos a força em Deus, quando houver essas investidas, nós vamos ficar de pé. Aleluia. Porque a nossa firmeza está em Deus. Meu irmão, minha irmã, se você quer permanecer firme, amém, então busque primeiramente as coisas do Senhor. Depois outra coisa que você precisa entender, e eu preciso entender, é que a sua luta, a minha luta, é no plano espiritual. Quando nós limitamos as nossas ações ao plano material,
ocupando-nos tão somente de comer, beber, dormir, e esquecemos-nos de que nós precisamos de orar, precisamos estar juntos, unidos, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando, falando de Jesus aos outros. Então, irmãos, nós estamos a perder uma batalha. Desculpa, eu gosto de comer, mas a comida não é tudo. Nós temos uma comida melhor, que é a comida do Pai eterno, irmãos. Eu gosto de ter um bom convívio, mas eu preciso ter comunhão com Deus também, irmãos. Vocês gostam do convívio, é fantástico, mas nós precisamos de ter o nosso tempo a sós com Deus, se queremos estar fortalecidos na força do seu poder. Então nós precisamos de entender que estamos numa luta constante de âmbito espiritual. É preciso que todos nós, como está nos versículos 13 aos 18, possamos vestir a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela inclui peças vitais para quando chegar o dia mau. Se vocês repararem bem, há lá peças vitais que são precisamente, se eu as tiver vestidas nesses dias maus, essas investidas não vão fazer nenhum tipo de mal, porque eu estou preparado. E veja lá o que diz aqui. Primeiro, diz que o dia mau, e eu não sei qual é o dia mau, mas há dias maus. Vocês não têm dias maus? Não têm nada. Têm dias maus? Todos temos dias maus. Todos temos dias difíceis. E nós temos que estar preparados para esses dias, para que o inimigo não nos toque, para que o inimigo não nos faça dano. Então, vejam o que diz aqui. O Evangelho, temos verdade, justiça, Evangelho da paz, fé, salvação, Espírito, Palavra de Deus, oração, vigilância, perseverança. Coisas fantásticas que não devem faltar a nenhum de nós. Claro que eu seria maluco, e há malucos demais já por aí, se amanhã viesse para a igreja com uma armadura. Vocês no domingo que vem, vissem-me entrar pela igreja com um capacete de ferro, com uma couraça, todo ali, o pastor Paulo Branco está mesmo já passado da cabeça. Porque não eram essas coisas metálicas que me iriam ajudar espiritualmente, mas são estas coisas que eu volto a repetir. Verdade. Você anda na verdade? Você vive a verdade? Você é verdadeiro ou ainda há mentira na sua vida? Sabe uma coisa? Eu já vi crentes em que eu lhe disse, não, você é mentiroso. E dizem assim, não, eu não sou mentiroso, eu menti hoje. Ai, mentir hoje já não é mentiroso. Ai, você é mentiroso. Não diga que eu sou mentiroso, faltei à verdade agora. Não, quem pratica a mentira não é de Deus. Eu jamais poderei utilizar a mentira para qualquer coisa. Se somos salvos por Jesus Cristo, a verdade faz parte da nossa armadura. A verdade sempre. Mesmo que a verdade seja contra nós. Não havia um amém. Mesmo que a verdade doa, ela será sempre verdade. A verdade não está à venda. A verdade não está à venda. A verdade sempre será verdade. E o dono da verdade é Deus. Amém? O pai da mentira é o diabo. O dono da verdade é Deus. E Deus quer que nós sejamos verdadeiros e andemos na verdade. Depois, justiça. É verdade, irmãos, que eu nunca serei justo na totalidade. Porque basta que eu não conheça os vossos corações, o interior, e vocês não conheçam o meu. Por exemplo, se eu estiver a julgar uma causa, e para isso estão os juízes, e há os advogados de defesa, e há os advogados de acusação, toda esta história. E se o juiz entender que as coisas não são claras, vocês sabem o que é que o juiz vai fazer. Vai acabar as coisas por ali. Porque ele não, em princípio, não quer ser injusto. A ideia da pessoa que julga é não ser injusta. E às vezes nós dizemos, pois, mas ele merecia. Pois merecia, mas quem tratou do processo fez mal. E basta haver um processo mal feito para o juiz já não, de acordo com a lei, claro, não ter mão para pegar naquele assunto. Agora, há uma coisa que eu sei,
o Deus que eu sirvo nunca fará nenhum tipo de injustiça. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é que eu pensei, Ele sabe o que é que está no meu coração, Ele sabe se eu fiz, Ele sabe se eu não fiz. É o único que sabe todas as coisas. Por isso é bom que Ele seja o nosso juiz. Mas nós devemos ser justos e praticar a justiça. Irmãos, nós temos que praticar a justiça. Depois, o Evangelho da Paz. E o Evangelho, como vocês sabem, é boas notícias. É por isso que nós não podemos ficar calados, nós temos que falar aos outros. Diz os pés preparados, não é? Para evangelizar, para falar aos outros do amor do Senhor. Depois, salva-se, fé. Fé. Acreditar. Acreditar que aquilo que Deus diz é verdade. Não podemos ter nenhuma dúvida. Abraão, quando Deus lhe pediu o seu filho, e foi juntamente com os seus criados ao monte, ele disse uma coisa fantástica aos seus criados: nós iremos e viremos a vós. Mas Deus já lhe tinha pedido o seu filho, o seu único filho. Mas ele acreditava que Deus tinha poder até da morte ressuscitar o seu filho. E meus irmãos, às vezes há situações na nossa vida que difíceis. Mas nós temos que confiar no Senhor. Ele não mente. Ele não falha. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre sempre. Nós temos que aprender que vale a pena confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Há momentos tão difíceis, há situações difíceis, mas nós não podemos deixar de confiar naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Assim como foi no passado com aqueles homens de Deus, homens de fé, ainda hoje deve ser com cada um de nós, confiar no Senhor, sem colocar qualquer tipo de reserva, simplesmente acreditar que Ele cumpre a sua palavra. Depois, a salvação. A salvação, ela é a maior dádiva de Deus a cada um de nós. Se não fosse a salvação de Deus, nós não estaríamos absolutamente a fazer nada neste lugar. Mas como diz a Bíblia, pela graça somos salvos. E essa salvação manifesta-se através da nossa vida, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes. E por causa da salvação nós estamos em pé. Por causa da salvação eu ergo os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É por causa desta salvação que eu não fiz nada. Tu não fizestes nada. Mas Ele ofereceu-te a ti. Ofereceu-me a mim. Aleluia. E finalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser usada constantemente. O diabo às vezes vai querer, até o diabo quis ensinar Jesus. Quis ensinar-lhe teologia, quis ensinar-lhe a palavra. Mas Jesus contra-argumentou. Amém? Contra-argumentou usando a palavra. Aleluia. Então isto significa que nós devemos conhecer a palavra de Deus, usar a palavra de Deus. Quantas vezes o inimigo vem com coisas ao nosso ouvido e nós temos que dizer: esquece, está escrito, Deus disse. E eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Então manda-nos depois estar vigilantes e perseverantes. Vigilante é uma pessoa que está atenta. Meu irmão, fica atento. Não descuide a sua vida espiritual. Não descuide as áreas da sua vida. Não descuide nenhuma área da sua vida. Esteja atento. E finalmente, persevere. Persevere. Continue, permaneça nas coisas de Deus e na força que há no seu poder. Não esquecendo de orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito.
Às vezes eu não sei como orar. Às vezes eu não sei como pedir. E fico sem jeito. Mas logo mais o Espírito Santo começa a interceder por mim junto ao Pai. E eu que não tinha palavras, passei a ter palavras que não são minhas, mas foram dadas pelo Espírito Santo. E eu que estava triste, comecei a ficar alegre, porque o Espírito Santo começou a alegrar o meu e o teu coração. E começámos a sentir a alegria do Senhor inundar o nosso ser, e logo mais sentimos a sua presença fantástica sobre as nossas vidas, e comprovamos aquilo que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom, aleluia. E Deus quer que tu e eu a cada dia provemos que efetivamente Ele é bom, e que para sempre é a sua misericórdia.